ouvir a voz do Salvador. Eu queria abrir com vocês a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, capítulo 5, para essa última palavra, para essa igreja bonita que faz 27 anos. Ontem à noite, a gente olhou para aquele texto de Gênesis capítulo 12 e trouxemos para nós esse encontro que Deus faz para reorientar a existência, o seu projeto de vida redentivo. E enxergou no homem uma nação, e numa nação todos os povos da terra. E para Abraão ele trouxe o tipo de comunidade que ele quer fazer, que ele queria fazer. E que isso começaria em Abraão, na sua família e no seu povo, mas no desejo de alcançar todas as famílias da terra. Hoje pela manhã a gente olhou um outro aspecto desse apelo que o Evangelho faz para a igreja. Não só dela ser uma nova comunidade engajada, mas hoje de ser uma comunidade também contemplativa, de introspecção, de buscar a presença de Deus, de não reduzir e não fazer dos seus trabalhos, dos seus ministérios, da gestão dos seus projetos como a única coisa que Deus deu para ela. Nós vimos que Deus só dá para a gente um ministério, o trabalho, depois dele dá para a gente um novo coração, um novo mundo interior. E quando Moisés foge e vai para Midian, nós colocamos ali a nossa grande ênfase de que a meditação, a espiritualidade, o cuidado do coração, na presença de Deus, a vida de devoção interior, essa formação contínua espiritual da alma e do coração ligado a Deus, é importante para a igreja subsistir como comunidade missionária. Nós somos chamados primeiro para contemplar a Deus, para estar na presença daquele Criador. E hoje eu encerro trazendo uma visão de uma cidade, que é a cidade de Jerusalém, e esse grande desafio, mediante essa pergunta: com o que de fato nós vamos nos comprometer? E com quem nós vamos nos comprometer hoje, nesse momento que nós vivemos? E eu espero que esse texto nos ajude a pensar e a responder essas perguntas. Diz assim então o Evangelho de João: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Capítulo 5. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu no dia de sábado. Pai, nós te agradecemos pelas narrativas e os relatos bíblicos, porque por meio deles o Senhor nos ajuda a ver nós mesmos e a nossa própria história, a nossa própria vida. O Senhor nos ajuda a lançar aquilo que aconteceu lá ao nosso próprio coração, na tentativa de encontrar um caminho sólido que nos dê paz e tranquilidade e que nos ensina a andar diante das coisas da nossa vida.
E nós oramos para que essa narrativa renove em nosso coração hoje, nessa noite, a nossa própria e pessoal narrativa de vida, como pessoa, como família e como igreja. Obrigado por essa igreja, obrigado por aquilo que foi consolidado, e obrigado por aquilo que a gente não sabe, mas que o Senhor tem ainda pela frente, por Cristo Jesus. Amém. Um dos gêneros literários da Bíblia são as narrativas. E narrativas basicamente narram situações, fatos, mas mais do que isso, as narrativas trazem para nós pessoas, gente comum do dia a dia, que vivem, que dividem em espaços geográficos, em situações os mais variados possíveis, a realidade da vida como a vida é. Então eu gosto das narrativas bíblicas porque eu encontro nela toda a associação para a minha própria vida. E é assim que a gente deve estudar as narrativas da Bíblia. Outro dia eu estava na porta de uma sala de aula de um seminário e o professor começou a sua aula, ia falar sobre os evangelhos, e ao começar ele fez uma declaração para os alunos que ali estavam. Os evangelhos tratam da biografia de Jesus. Aí eu falei, não pegou o ponto. Narrativa não quer falar da biografia de gente, não quer descrever gente, ela não quer descrever a idade das pessoas, o que elas passaram, o que elas sentiram. As narrativas bíblicas, elas existem para transportar o leitor, quem lê, para aquele momento, tentando encontrar na sua própria narrativa pessoal de vida hoje, sentido, esperanças, fazer leituras corretas da vida, como a vida é, e trazer sobretudo para a sua alma, para o seu coração, possibilidades novas que Deus quer recriar na nossa vida. Elas trazem a própria vida como um todo em perspectiva, por isso que não é só biografia, porque as narrativas falam de um tempo, elas narram situações, sentimentos, desejos, intrigas, possibilidades, desesperos, conquistas e desesperanças. Essa é a força da narrativa bíblica. E na narrativa bíblica em especial, como é que Deus se insere na totalidade dessas coisas da vida das pessoas, da existência das pessoas? Como é que Deus se coloca nessa situação para trazer para nós uma perspectiva de renovação e de reorientação da nossa própria existência no meio de tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente, onde às vezes a gente é agente importante, onde às vezes nós somos apenas uma peça a mais juntamente com outras pessoas. As narrativas funcionam como espelho. Eu preciso me ver dentro delas para que aquilo que a Bíblia narra tenha sentido para a minha vida. Eu tenho que me transportar para elas para que aquilo transporte-se para o meu próprio coração também. Então, narrativa bíblica nos convida a mergulhar dentro delas, a imergir dentro delas. Nós somos convidados com esse exercício a rever a nossa própria história, o nosso próprio coração, numa relação com tudo que a vida é, mas com a presença divina, sagrada, que vem e que invade essa história para reorientar o nosso coração. E aqui nós estamos diante de uma narrativa tremenda. Essa narrativa, relato, fala da segunda visita de Jesus a Jerusalém. E ali nessa visita ele encontra todo um cenário, toda uma situação específica àquele momento. E nesse cenário ele encontra gente, pessoas. E quando ele encontra pessoas, então sedimenta-se e acontece o grande milagre, o Verbo encarnado habitando entre nós,
cheio de graça e de verdade. E saber que na minha narrativa de vida hoje, o Verbo está encarnado ainda, presente na minha existência, cheio de graça e de verdade. Nada diferente do que aconteceu naqueles dias. Eu tenho hoje para certeza de que Cristo está comigo, não a presença física dele, mas os relatos e as narrativas dessa presença dele com outras pessoas. Mas eu tenho também uma promessa na Bíblia, nas narrativas, a promessa de que ele está conosco até a consumação dos séculos. Então mergulhemos nessa narrativa, para a gente mergulhar na nossa própria narrativa. Então, diante desse cenário que acontece ali em Jerusalém, nós temos 3 coisas importantes aqui nessa noite, uma quarta para a gente concluir. A primeira, nós temos um cenário com pessoas e fatos acontecendo. Fatos importantes e pessoas sempre importantes. Sempre o ser humano é importante, por mais rebelde que ele seja. No segundo momento, a gente vai dar uma olhada para a realidade específica de uma pessoa importante nesse cenário aqui. E num terceiro momento, nós temos a própria pessoa de Jesus Cristo, que se torna parte desse cenário, que se coloca plenamente nesse cenário. Ele se entrega, ele se dá para esse cenário. É aquela ideia ontem do que eu falei rapidamente para vocês, da palavra em inglês, mindfulness. Presença, viver este momento. Eu estou inteiramente aqui, não estou distraído por aquilo que não está aqui. Eu estou completamente aqui. E é assim que Jesus se coloca. E um último momento, o que isso tem a ver com a gente hoje, nos dias de hoje? Então, vamos lá para esse nosso primeiro e grande momento desse cenário. Nós temos um cenário de fatos interessantes e de pessoas. O lugar onde tudo isso acontece é uma cidade, a cidade de Jerusalém. Mas Jerusalém não é apenas uma cidade, ela é uma cidade importante. Ela é uma cidade que centraliza nela toda a ideia, toda a conjuntura, todo o pensamento, todos os valores, tudo aquilo que formava o complexo do que era o judaísmo. As suas festas, os seus ritos, os seus sacerdotes, as suas facções, fariseus e saduceus, e o próprio mesmo, a pessoa que se entregava ao judaísmo, que acreditava no judaísmo e que ia atrás das festas e procurava fazer toda a sua memória à luz da sua história. Então nós olhamos Jerusalém como uma cidade de acontecimentos, de realidades, de uma estrutura muito peculiar à cidade. A segunda coisa que a gente olha nesse cenário, em fato, é que a Jerusalém estava se preparando para uma grande festa. Possivelmente 2 grandes festas estavam ali para acontecer naqueles dias, lá do passado. A festa das semanas e a festa da colheita. E era dia realmente de todo mundo correr para aquela cidade. Ela era o centro de toda aquela região, e as pessoas iam para lá naquele sentido de participar desses festejos, lembrando, pelo menos era para se lembrar, de que aquelas festas existiam para lembrá-los de que Deus estava presente com eles, de que Deus estivera no momento da vida deles e que Deus continuava se movendo entre eles também. E nós temos ainda nesse primeiro cenário 2 espaços bem definidos da cidade de Jerusalém: o lugar onde está acontecendo a festa, o lugar onde as pessoas estão vendendo coisas, como se diz hoje, santinhos, o lugar onde tudo está sendo preparado para as grandes celebrações. Mas nós temos um lugar sombrio dessa cidade, que é esse lugar aqui que se chama Betesda. Algumas escavações, década de 60, acabaram descobrindo numa possível lugar onde fosse Betesda, depois de várias escavações, de fato um lugar grande com 5 grandes tanques, ou que eram grandes tanques.
E os arqueólogos cristãos acreditam que ali de fato fosse Betesda. Várias piscinas, talvez 5 grandes piscinas, tanques. A multidão não é a festa, é a multidão de gente sofrida, enferma, quebrada, tentando alimentar o coração de esperança em função de uma crendice. Essa história do anjo do Senhor que descia aqui uma vez por ano é os estudiosos dizem que aqui está uma influência do gnosticismo cristão, que trouxe a ideia de que um fenômeno acontecia ali anualmente, uma única vez no ano, para trazer cura e restauração para quem? De fato, Deus não age desse jeito. Eu não creio que Deus age numa situação em que gera competição nas pessoas, aonde a vida se torna apenas uma chance, quem chegar primeiro ganha. O Evangelho não é isso, e Deus desde o Antigo Testamento não é assim que Ele age também. O Evangelho é convite de graça aberta, não é quem chega primeiro, não é quem tem a oportunidade, quem tem algum privilégio, mas havia ali então uma forte marca de uma crendice, de que um milagre anual, movido por uma entidade celestial, se manifestava, agitava a água, e quem chegasse primeiro curava. E um outro fator que nós temos aqui nesse lugar é uma visita inesperada de Jesus Cristo. Esse homem, esse rapaz, esse jovem de Nazaré, da cidade de Nazaré, quando a gente fala de Jesus transportando-se para aquele dia, nós não falamos com a consciência de que ele seja o Messias, de que ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ninguém elaborou essa teologia naqueles dias. Naqueles dias Jesus era um homem de Nazaré, filho de carpinteiro, de gente pobre, de uma cidade miserável, sem sentido, sem significado. Era um homem sem sangue, não tinha sangue sacerdotal, não tinha intimidade com o judaísmo, já vinha sendo questionado pelas pessoas, porque o que ele fazia não tinha nada a ver com o que a festa que está rolando lá em Jerusalém queria. Então Jesus de Nazaré é um perturbador para alguns, e ele se coloca naquele contexto de uma maneira tão amorosa, tão carinhosa e tão abençoada. E uma outra coisa, esse Jesus de Nazaré, ele escolheu o tanque e não escolheu o lugar da festa, das cerimônias religiosas. Ele escolheu Betesda para ficar, para aparecer ali. É o lugar onde ele procura, quase que dando um recado. A verdadeira religião não está onde está a festa, o ritual. Está onde estão com as pessoas quebradas, sofridas e necessitadas. E é para esse lugar que Jesus vai. E por fim, nesse cenário ainda, Jesus se coloca como uma personagem de destaque entre tantos outros que ali também estavam, naquele lugar de sofrimento. E a grande diferença de Jesus ali é porque ele justamente se coloca como uma realidade totalmente outra, quando ele se oferta para uma daquelas pessoas, perguntando: o que você deseja que eu faça? Nós vamos para um segundo momento e nós temos uma outra realidade, a realidade específica de um ser humano que ali está. Ele apresenta, quando Jesus faz uma pergunta para ele, ele diz o seguinte: eu não tenho ninguém. E aqui ele desabrocha e ele mostra aonde está o seu coração. Porque Jesus chega para ele e faz a pergunta: o que você quer que eu faça? Ora, ele tem uma deficiência, ele está há 38 anos lá e não tem ninguém. Qual é a resposta óbvia? Eu quero ser curado. Mas os anos pesaram tanto sobre o coração, e aquele sentimento de que não tem ajuda, não existe solidariedade para ele chegar até o tanque, pesam tanto no seu coração e na sua mente, que ao invés de responder diretamente a pergunta de Jesus, ele conta o seu drama. E quantas pessoas não conseguem mais, às vezes, saber o que querem, e o que desejam, e o que precisam, porque a vida está tão amassada e massacrada, o coração está tão confuso,
O sofrimento abateu tanto a nossa vida que a única coisa que a gente tem condições de fazer é contar a nossa história. E como é difícil contar a nossa história de sofrimento. Eu não sei se você já passou por isso, de contar a sua história para 1, 2, 3 pessoas, repetir a sua história de sofrimento, e parece que as pessoas nunca conseguem pegar o ponto. Você sempre sai com a necessidade de continuar contando a sua história, mas aquele ponto do seu coração de fato não foi alcançado. E dá aquela frustração tremenda. Será que eu estou percebendo a minha vida sozinho? Só eu consigo perceber isso? E aquele homem diz: não tenho ninguém. Ele não é capaz de perceber, e ele define a sua profunda solidão no meio de uma cidade com tanta gente. No meio de uma cidade extremamente religiosa, ele está dizendo: não existe aqui para mim um amigo solidário, não existe aqui para mim uma cidade solidária, e não existe aqui para mim, embora haja religião, uma religião que seja solidária. Eu estou sozinho, eu não tenho ninguém. E ele conta a sua breve história para Jesus, e disse: eu não tenho chance, porque eu não consigo andar. Eu não tenho ninguém. E quando eu chego, nada acontece para mim. O que esperar numa circunstância como essa? O que você esperaria? O que você tem esperado? Como tem sido a sua própria história diante das suas próprias lutas e das frustrações, sobretudo quando a sua história se prolonga, o problema seu se prolonga e você não consegue ver sequer um facho, uma luz de esperança para você. Como é que você tem trabalhado isso no seu coração? O que esperar? Esse é o drama desse homem, é o drama dessa narrativa, é o ponto alto dessa narrativa, junto com o ponto alto de uma religião ineficiente, longe, não solidária, não misericordiosa e não amorosa. Mas aí nós temos uma terceira realidade: Jesus Cristo, esse Jesus de Nazaré que se coloca ali. E ele se coloca ali da mesma forma como ele já tem se colocado ao longo das narrativas de João, na vida de algumas pessoas, de uma maneira muito especial. A primeira delas foi João Batista, um homem incompreendido pela liderança do palácio, por Herodes, um homem já que causava preocupação muito grande na classe religiosa, a ponto de uma comitiva de Jerusalém e até onde ele pregava, aonde ele anunciava a vinda do Messias, e lá para fazer profundas indagações. E a indagação mais básica e fundamental é: quem é você? Mas o coração daquele homem estava tão cheio da certeza de que Cristo estava presente, sem ainda tê-lo visto, que ele é capaz de continuar o seu trabalho, a despeito dessas ameaças, até o momento em que de fato ele e os seus discípulos se encontram com Jesus, e ele tem a oportunidade de dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até aquele ponto, Jesus já tinha feito presença, quando num casamento a vida perde perspectiva, a esperança, o acolhimento, porque faltou uma coisa que era muito importante para a integração das pessoas, que era o vinho. E ao encher aquelas talhas de água e transformar a água em vinho, Jesus estava dando um novo sinal e um novo recado, não do que ele pode realizar, mas do que ele é e do que ele faz. Há um autor, escreveu um livro chamado, traduzido significa Jesus no Evangelho de João. Ele é um pastor nos Estados Unidos, ainda vivo, E.R. Palmer, e ele diz sobre essa passagem da água em vinho e dos sinais de Jesus Cristo no começo do Evangelho de João, o seguinte: os sinais não estão dizendo o que Jesus pode fazer.
E eu achei aquilo intrigante, porque ele vai justificar por que é que as pessoas não creem no que Jesus, nele como Messias, por causa do que ele faz. Porque ele fez tanto e as pessoas ainda duvidaram tanto da sua messianidade. É por isso que muitas vezes, gente, a gente fala assim, olha, puxa, eu recebi uma bênção de Deus. E logo lá na frente, quando a gente está de novo num sofrimento ou numa encruzilhada, e parece que Deus está demorando, a gente não consegue nem se lembrar mais do que Deus já fez na nossa vida. Então, E.R. Palmer, ele diz o seguinte, que Jesus faz os milagres para que as pessoas se lembrem que Ele sempre está presente. Ele é o grande convidado de um casamento. Ele marca a sua presença, assim como marcou uma presença de forma diferente na vida de João Batista. Mais adiante ele vai e marca a sua presença na vida de uma mulher samaritana. E às vezes a gente pensa que ele marca a sua presença porque ele é capaz quase que de adivinhar o que existe por trás daquela mulher. Mas não é isso que marca a presença de Jesus ali. Sabe o que marca a presença de Jesus ali? É um homem naqueles dias, publicamente, sentar-se ao lado de uma mulher que não é sua esposa e conversar com ela. Ele está dizendo para a sociedade de então e para nós, que aqueles que são destituídos no reino de Deus têm o seu lugar de honra, de respeito e de dignidade. Que Jesus reconheceu naquela mulher que talvez tivesse olhos enviesados da sociedade para com ela, fazendo pré-julgamentos dela, ele vê naquela mulher um potencial de acolhimento da mensagem das boas novas. E ela chega até um ponto de voltar para sua aldeia e dizer: encontrei o Messias. Jesus já tinha encontrado os primeiros discípulos, e de maneira especial Natanael. E ele fala assim: Natanael, eu te vi quando você ainda estava debaixo daquela árvore ali, orando e falando. A beleza não é que Jesus descobre e vê aquilo que a gente não vê, mas a ideia é que Ele vê. Eu estou presente na sua vida. E é assim que Jesus está aqui nesse tanque, na vida desse homem, marcando presença, trazendo esperança, trazendo possibilidades, abrindo portas, dizendo: eu agora sou aquele que te faltou esse tempo todo. Eu sou o judaísmo que faltou para você o tempo todo. Eu sou para você muito maior do que todas essas festividades e rituais desses seus patrícios que estão aí, sem misericórdia e sem amor. Eu estou aqui presente de forma pessoal na sua vida. Eu sou parte da sua história. Eu sou parte dos dramas da sua vida. Esse é o grande anúncio do messianismo. Eu sou parte da sua narrativa de vida. Não importa o que você está passando, não importa o que você tem vivido, não importa se você está no meio de pessoas e sinta só ou sinta muito acolhido, Jesus está dizendo: eu sou parte da sua existência, eu sou parte dos seus dramas, dos seus conflitos, das ausências do seu coração. E é por isso que ele pergunta para aquele homem. Ele não quer saber se aquele homem crê que ele pode fazer alguma coisa ali. Ele quer que aquele homem entenda que ele está ali agora, que Jesus é parte daquela existência, e que milagre é um detalhe para confirmar aquilo que é a coisa maior de Deus para a nossa vida através de Jesus. É fazer consolidar na minha experiência de vida o significado de um dos nomes mais preciosos de Jesus, que é Emmanuel, Deus conosco. Deus conosco. E a mensagem aqui desse momento é: não importa o que está acontecendo, e também não importa se hoje é sábado, se é dia de curar ou não é dia de curar,
Porque Jesus não é um cara que anda segundo o livro. Ele não anda segundo o código. Jesus é gerado e ele vive a sua vida movido pela sua generosidade, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu compromisso com redimir, para restaurar quem está perdido, para trazer esperança para quem está sem esperança. E é por isso que ele pergunta: o que você deseja? É uma presença real. Deus conosco ali perto, na minha vida e da sua vida hoje, na nossa história. E eu queria, à luz desse momento, não sei quais as sombras, as coisas escuras que estão passando pela sua vida hoje. A mensagem do Evangelho alcança a mim e a você agora onde nós estamos, para dizer: Deus está conosco, Deus está presente. Deus está presente. O que esse texto nos ensina? O que essa narrativa traz para mim e para você hoje, nessa noite? Em primeiro lugar, irmãos, sem dúvida alguma, o primeiro compromisso e o grande compromisso de Deus na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, é gente. Deus não é um Deus para rituais, para festas, para lembranças. Eu acho interessante, essas celebrações da reforma me deixam agoniado, mais do que alegre às vezes. Nós ficamos 500 anos quietos. Cada um cuidando da sua igreja. Um dia, num único dia, a gente resolve ser bombardeado. Eu estava com um amigo assistindo, e meu amigo olhou assim para mim, eu olhei assim para ele, ele falou: daqui 500 anos de novo. É óbvio que muita gente se dedicou ao longo de 500 anos. Mas um pastor canadense chamado Darrell Johnson, o Darrell Johnson diz o seguinte: a cruz se levantou por causa de pessoas, por causa de ser humano, e o Evangelho é 100% para levantar gente, para reconstruir gente, para trazer esperanças para os desesperançados. E eu oro para que você experimente isso na sua vida, que o foco de Deus é você como pessoa, como gente. O foco de Deus não é o carro que você quer, a terra que você quer, a casa que você quer. O foco de Deus não é a igreja maravilhosa que você quer. O foco de Deus é o nosso coração, a nossa vida voltada de novo para o Criador, a restauração da imagem e semelhança do Criador em nós, pela presença poderosa do Evangelho em nossa vida. Uma segunda coisa importante que esse texto nos ensina: de que forma nós estamos ocupando o nosso lugar, o nosso espaço, aonde eu estou. Eu sou responsável, eu assumo aquilo como meu campo de missão, de trabalho, mas mais do que isso, eu sou solidário. Eu estou atento de fato às grandes lutas das pessoas que estão ao meu redor. Eu sou uma pessoa sensível, eu sou aquele que chega primeiro na vida das pessoas que Deus colocou ao meu redor, dia a dia da minha existência. Ou eu estou mais atento às pessoas à medida que tem festa, que tem barulho, que tem celebração. E aí, Betesda está dizendo para nós aonde que nós temos que dar
o lugar que eu e você precisamos buscar, a atenção que nós precisamos ser na vida das pessoas, sobretudo em primeiro lugar. Deus chamou você e a mim para ocupar um espaço, mas um espaço onde é habitado por pessoas. E talvez a maior glória do ministério de um cristão seja o encontro que ele possa ter com as pessoas aonde ele está, e ser para ele uma fonte de esperança, ser capaz de dizer o seguinte: de que forma eu posso te ajudar? De que forma eu posso ser parte da sua vida e do seu sofrimento aqui e agora? Uma outra coisa que esse texto nos ensina é que, de fato, nós precisamos fugir da religiosidade de festa. E às vezes, desculpa usar essa palavra aqui, eu sou muito cuidadoso, mas para vocês entenderem o que eu estou dizendo. O medo de que às vezes essa religião festiva se torne só um bacanal da nossa fé. A gente sabe fazer celebrações maravilhosas, mas Deus nos chamou para nos comprometer com a vida e com a existência. Sem medo, acredite que a igreja foi chamada para ser um movimento e não um monumento. Acredite de fato, um dia que você abraçou Jesus e caminha com Jesus, de que tudo aquilo que ocupa essa nossa paixão com Deus e a nossa preocupação e o nosso dedicar-se às pessoas se chama celebração vazia. Não tenha medo de acreditar nisso. De que aquilo que não promove o encontro das pessoas com quem você se encontra, com a realidade do amor e da presença de Deus, são ladrões do coração e da nossa percepção de Deus. São desviantes do nosso ministério e do nosso caminhar e do nosso discipulado com Deus. Faça da sua experiência cristã uma experiência de encontro, mas não de uma festa que celebra coisas, e coisas que não afetam e não transformam a vida de gente. Não perca tempo com essas coisas, mas construa um tempo precioso seu, de compaixão, de bondade, de misericórdia para com as pessoas. Invista a sua vida, os seus talentos, o seu tempo, o seu chamado, a sua vocação em pessoas. Eu não tenho dúvida, se essa igreja tivesse, ao longo dos 27 anos, dedicado a sua vida e a construção dessa igreja, inclusive o seu pastor, reverendo Aloísio, para os rituais, nós não ouviríamos hoje testemunhos tão bonitos lá de manhã como ouvimos, de gente dizendo o que Deus está fazendo na vida de gente. É a primeira vez que eu ouço uma igreja se sentir ser igreja, gente, pessoa, em que um encontro, uma celebração de almoço é um sinal visível daquilo que está acontecendo mais importante entre vocês. Multipliquem isso. Multipliquem isso na vida pessoal e na vida coletiva dos irmãos. Por fim, nós aprendemos de que o Evangelho sempre é uma grande mensagem para nós. Eu falava hoje com os pastores, que eu conheci, logo que eu cheguei lá nos Estados Unidos, um pastor chamado Jack Miller. E o Jack Miller abriu um encontro de pastores falando assim para a gente: eu vou explicar para vocês o que é o Evangelho. Eu falei: opa, teologia, vem coisa boa. Ele disse: o Evangelho se reduz em duas coisas importantes. A primeira,
Quando nós pensamos que a Bíblia diz que nós somos pecadores, Jack Miller falava, acredite que era verdade. Só tem uma coisa: não se desespere, porque você é pior do que o que você pensa. Olha a nossa luta diária com oração. Olha quantas vezes Deus nos tem quebrantado. Olha quantas vezes eu e você temos olhado e discernido o nosso próprio pecado. Mas o Jack Miller disse uma segunda coisa sobre o Evangelho. Ele diz assim: mas se alegre, porque Deus é mais gracioso e misericordioso do que você merece. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Uma pessoa, Jesus de Nazaré, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. Gente, possibilitando a mim e a você a percebê-lo, a vê-lo, a discerni-lo, a ouvi-lo e dizer: habita meu coração, habita a minha vida, transforma quem eu sou, reorienta a minha existência, dá sentido para o meu coração. Senhor, me ajuda a achar alegria em Ti e não nas coisas. Evangelho, a grande mensagem do Evangelho é que a bênção é aquela de Abraão de ontem. Abraão, eu vou te dar terra, eu vou te dar uma grande nação, tudo bem, mas a grande bênção é que eu vou estar com você. Era a grande bênção também de Moisés, quando Deus chamou Moisés na sarça ardente. Moisés, agora eu te envio, porque você já passou por Gileade, e você já chegou à conclusão de que você não é ninguém. Quando ele diz: eu sou estrangeiro numa terra estranha. E essa palavra de Deus que fala: eu vou descer com você lá no Egito, eu vou abrir os caminhos para você. Mas cuidado, nesse caminho, o que é instrumento, o que é ponte, às vezes a gente vai se transformar em objeto de adoração. O mesmo cajado que serviu para Moisés, para mostrar a glória de Deus, transformando um cajado numa serpente, Moisés às vezes coloca Deus de lado num dado momento da sua vida e assume que o cajado é a coisa, é Deus. E quando ele usa esse cajado para bater a rocha, no momento em que Deus queria dar água, é como se Deus dissesse: você não entendeu o recado. O que eu coloquei na tua mão é só para você lembrar quem eu sou e que eu estou com você. Eu não coloquei na sua mão para você fazer desse cajado um Deus. Eu não estou dentro do cajado. Eu não sou o cajado. E é por isso que Moisés, e eu encerro aqui, na sua idade avançada, chega à beira da terra prometida. E eu fico pensando que difícil. Ele consegue visualizar com a consciência de que ele não vai fazer parte, ele não vai entrar com o povo naquela terra. E quando a gente lê o texto só por isso, a gente pergunta: puxa, como a vida terminou feio. Como a vida terminou horrível para ele. Como Deus foi duro e cáustico para ele. Mas Moisés não termina ali. Moisés termina com o Salmo 90. E ele escreve no Salmo 90: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Quem sabe repite comigo o restante: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu fui pesquisar, quando é que Moisés fez esse salmo? E os melhores textos e autores diz que Moisés escreveu esse salmo naquela montanha, já idoso, olhando talvez para a terra e sabendo que não vai entrar. Puxa, que coisa linda! Um homem que se equivocou no seu caminhada e que quando compõe um salmo daquele,
se mostra absolutamente pleno e satisfeito em Deus. Porque Moisés, ao escrever aquele salmo, ele diz uma verdade contra duas possibilidades perigosas. A primeira, por causa do seu erro, ter um senso muito grande de autocomiseração. Puxa Deus, eu fui tão legal durante a maior parte do tempo, e agora eu estou aqui sem poder desfrutar daquilo por qual eu fui chamado, e eu não posso experimentar esse grande momento junto com o meu povo, por causa das águas, por causa do cajado. E ele terminar a sua vida com a tremenda pena de si mesmo. A segunda possibilidade perigosa, ele olhar para os acertos dele e dizer: Deus, por tudo que eu fiz e eu conquistei, eu aguentei, eu era merecedor disso aqui. Mas preste atenção que Moisés revela para mim, para você, nesse salmo. Ele não pega nenhum e nem outro caminho. Ele olha para toda a sua história, para a sua vida, e gente convertida faz assim, e fala: ao invés de olhar para aquilo que eu fiz ou não fiz, eu vou olhar para aquele que esteve comigo o tempo todo e ainda continua presente na minha vida. Senhor, Tu tens sido o meu refúgio de geração em geração. E a palavra refúgio no Antigo Testamento tem dois sentidos, significados muito profundos e importantes. O primeiro é aquele que eu e você não devemos aplicar na nossa vida. O refúgio aqui é aquela caverna de Elias, para onde Deus não o enviou, para onde Deus não nos envia. Se enxafurnar com medo. Esse não é o refúgio que Deus quer para mim, não é o refúgio que Moisés está destacando aqui. O refúgio que o Moisés está destacando é o seguinte: Deus, quando eu me vi na minha existência, plenamente quem eu sou e quem eu fui, com tudo presente, com meus erros e o meu acerto, ou os meus acertos e o meu erro, eu aprendi uma coisa: não sou quem eu sou, não é o que tu podes me dar, nem a terra que vai ser bênção. A bênção, a alegria da vida é ter o Senhor presente na minha vida, cada dia da minha existência. E quando a gente vê Deus assim, e não o que Deus deu ou não deu, quando a gente vê que a grande bênção da vida cristã do Evangelho é Deus na minha existência, asseverando que essa é a grande bênção que a gente tem de ter reencontrado Deus através de Jesus Cristo, a grande bênção que a gente tem é de não se sentir machucado pelas coisas da vida, nem orgulhoso por aquilo que a gente faz, mas saber: Deus, eu te louvo porque o Senhor me salva dessas coisas e me torna seu parceiro, seu amigo para a eternidade. Betesda é esse convite para mim. Midian é o convite para a gente contemplar, parar, aquietar, vasculhar o coração, a alma e dizer: Deus, vê se em mim algum caminho mau diariamente. Mas Betesda é o lugar que nos convida a passar, para nós sermos braços e presença de Deus na vida das pessoas que sofrem, que estão por aí e que são tratadas pela religião como trampolim de sucesso, de êxito para muitos. E o Evangelho nos convida a olhar para as pessoas como seres humanos que precisam ser colhidos, amados, respeitados e trazidos para o coração. Que essa igreja esteja em Ur para sair de Ur,
que essa igreja possa caminhar diariamente em direção a Midian para contemplar, para buscar o Senhor, para descansar no Senhor, para depender do Senhor, mas que essa igreja seja a igreja do caminho de Betesda também. O caminho de Betesda é o caminho da reconciliação, da redenção. Jerusalém, o centro de Jerusalém é festa, é ritual, mas Betesda é compaixão, é Deus presente, é Emmanuel, Deus conosco.